Então, o que que é? O Manual de Conduta e Princípios Éticos da Ingeco registra e faz valer de maneira transparente os conceitos éticos e morais da empresa. Ele visa também confirmar os valores, padronizar comportamento e faz valer a ética profissional no dia a dia, algo fundamental para a manutenção do ambiente de trabalho saudável. Bom, os valores da Ingeco que são hoje. Nossos valores hoje a gente trabalha com 8 valores: confiabilidade em primeiro lugar, conhecimento das atividades, integridade em todas as nossas atitudes, parceria a longo prazo, produtividade nos trabalhos que nós executamos, rentabilidade nos projetos, trabalho em equipe e trabalho com qualidade. Então, são esses valores que nós estamos trabalhando na Ingeco há algum tempo já e que a gente precisa que vocês... Eu pedi essa reunião com todo mundo, que tivesse de encarregado, que tivesse alguma ação sobre os funcionários nossos para a gente poder transferir ou transmitir o pensamento da empresa, tá? E a gente poder propagar essa ideia. Então, o que que é confiabilidade? Confiabilidade significa os outros confiarem em nós, no que falamos e fazemos. Isso aqui eu vejo que é uma coisa muito importante entre nós e entre pessoas de fora da empresa. É muito importante a pessoa confiar no que a gente está falando, tanto o nosso cliente quanto os nossos colaboradores. Na Ingeco, a confiabilidade se aplica no dia a dia, na transparência em todas as atitudes. Ela é a base do relacionamento entre o time Ingeco com nossos clientes e parceiros, promovendo a confiança entre todos. O que eu disse, é muito importante a gente confiar tanto no que o colaborador fala, quanto que o nosso superior fala, quanto que o nosso cliente fala, e na recíproca é verdadeira. Conhecimento das atividades. Conhecimento significa o ato de conhecer. A Ingeco, o conhecimento é a base da tomada de decisão. Ele deve ser aplicado de forma simples e objetiva em todas as atividades. Deve também ser compartilhado, promovendo o aprendizado, a inovação e a criatividade do time. Então, o que a gente quer dizer é que a gente toma nossas atitudes baseadas em dados, em conhecimento. Os conhecimentos que nós temos, nós devemos propagar para a nossa equipe e os nossos clientes. Então, o conhecimento é uma coisa que a gente tem falado muito que não precisamos esconder. Então, quanto mais a gente propaga, igual cursos que a gente faz online, etc., a gente vai melhorando quem está ao nosso redor. Integridade nas atitudes. Integridade significa característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. Na Ingeco, a integridade é a forma ética, honesta e respeitosa de agirmos em todas as situações relacionadas à nossa atividade profissional. Ela não é apenas uma característica individual, mas um valor comum a ser difundido. Então, o que que eu vejo? A gente tratando de forma íntegra as coisas, de forma correta, de forma transparente, nós com nossos colaboradores, nós com o nosso vizinho, a gente consegue propagar para quem está do nosso lado uma sensação boa, né? Vamos dizer assim, o bom se propaga facilmente. Então, não adianta a gente pedir para o outro fazer a coisa certa se a gente está fazendo a coisa errada. Então, a ideia é que a gente seja íntegro para a gente poder transmitir isso para frente e receber de volta também. Parceria a longo prazo. Parceria significa reunião de indivíduos para alcançar um objetivo comum. Na Ingeco, a parceria é uma cultura que permeia todas as ações. Acreditamos que colaboração e trabalho conjunto entre nossos colaboradores, com os nossos parceiros, fornecedores e clientes é fundamental para atingir metas comuns e maximizar nossos resultados. Então, acho que como quem já conhece a gente faz algum tempo, eu sempre zelei muito pela parceria. Então, se amanhã um fornecedor nosso cobrar uma coisa errada nossa, a menos, o quê, a gente tem que ir, tem que corrigir e falar, tá cobrado a menos. Se cobrar mais também tentar nos prejudicar, também não podemos deixar prejudicar. Então, essa é a ideia. A ideia é a gente dar a mão para o fornecedor, para o nosso cliente, para todo mundo, para estar junto, porque é só desse jeito que a gente consegue ter um relacionamento duradouro. Tá? Então, a gente não quer de forma nenhuma prejudicar ninguém. Seja colaborador, se amanhã um funcionário nosso recebeu a menos, nós vamos ser o primeiro a sair correndo para ele. Da mesma forma que a gente espera que se ele tenha recebido alguma coisa a mais, ele volte para a gente e fale assim, ó, recebi alguma coisa a mais aqui. Produtividade. Então, a produtividade significa a relação entre aquilo que é produzido e os meios empregados. Na Ingeco, produtividade significa obter os melhores resultados possíveis, com recursos disponíveis.
O compromisso com a produtividade garante a conclusão de nossos serviços dentro do prazo estipulado e com um padrão de qualidade almejado. Quer dizer, a gente produzir o máximo possível com o que nós temos, que é muito relativo, né? A gente, às vezes, está produzindo um monte de, sei lá, conseguimos fazer uma terraplanagem, muito volume de terra, mas só que tinha muito mais máquina do que o necessário. Então, aquilo lá não foi produtivo. Então, a gente tem que produzir o máximo possível com o recurso que nós temos hoje. Esse é o conceito da produtividade que a gente adota aqui. Rentabilidade dos projetos. Rentabilidade é o percentual ganho a partir do que foi investido. Na Ingeco, a rentabilidade dos projetos não é o principal fator a ser perseguido. Todavia, é fundamental para a existência da empresa e de seus colaboradores motivados. O que eu quero dizer aqui, que a rentabilidade ela é fundamental para a gente existir, né? Porque a empresa precisa ter lucro e ter recurso, mas ela não é o principal. Então, a gente nunca vai favorecer uma rentabilidade a curto prazo, tá? Vamos dizer assim, a rentabilidade a curto prazo. Então, se for para tomar uma atitude que vai dar um lucro enorme para a gente hoje, mas que vai acabar com alguma relação que nós temos, não é para a gente fazer. Nós vamos preferir uma rentabilidade de médio e longo prazo. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe é a junção de várias pessoas que unem seus esforços visando solucionar um problema em comum. Na Ingeco, o trabalho em equipe deve ser utilizado para lidar com desafios e alcançar metas, aproveitando a diversidade de talentos, as habilidades dos nossos colaboradores, além de criar um ambiente de trabalho de cooperação, tá? Entre alguém falando aí. Deixa eu deixar no mudo aqui, calma aí. Bom, então, isso daqui que a gente chama de trabalho em equipe, é fundamental que vocês, líderes das pessoas, ou que não sejam líderes, estejam engajados em algum serviço, unam as pessoas para trabalhar em equipe. Nós não temos hoje a pretensão de fazer nada sozinho, nós não queremos passar por cima de ninguém, nenhum funcionário nosso, então é fundamental que a gente. Eu luto muito com algumas palavras que falam para mim, tipo, tal pessoa é ruim, tal pessoa não serve, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu acho que está errado, nós temos que usar o que essa pessoa tem de bom. Então, a gente conhecendo, nós tivemos muitos casos de colaboradores que não serviam em algum contrato, a gente transferiu de contrato e ele se deu muito bem com o gestor novo. Então, é fundamental a gente incentivar o trabalho em equipe. Trabalho com qualidade significa busca e excelência na execução. Na Ingeco, a busca contínua por melhorias em todas as etapas do processo é um estímulo à adoção de práticas inovadoras, que possam resultar em maior eficiência nas atividades. Então, vamos trabalhar com qualidade, porque evita muito retrabalho e a qualidade gera rentabilidade, gera produtividade, gera tudo. Então, uma coisa vai se interligando na outra, né? Vamos lá. Agora nós vamos falar uma segunda parte, que eu chamei aqui de relação com clientes e fornecedores. A Ingeco é uma empresa prestadora de serviços, e para ter sucesso, é fundamental manter uma relação com seus clientes e fornecedores, zelando principalmente em ter transparência na comunicação e nas ações tomadas, cuidar do relacionamento, sempre tratando todos com respeito e cautela nas palavras, zelar e cooperar para o sucesso de todos os nossos parceiros, construir relações a longo prazo, distinguir relações pessoais de profissionais, não agir com interesses não profissionais. Então, você vê que está tudo muito ligado, até na primeira parte que nós falamos, de ter transparência com as pessoas, trabalhar do jeito correto, cuidar dos nossos parceiros, que não adianta, nunca vai dar certo se uma pessoa se prejudicar no relacionamento, ou uma empresa, então nós temos que cuidar dos outros para ajudar a dar certo. Hoje nós somos uma empresa aí grande, eu falo que a gente é uma empresa grande, 99% dos nossos parceiros que a gente contrata são muito menores que nós, então nós precisamos cuidar deles de forma que eles tenham um resultado interessante no contrato e nós vamos ter também.
Então, foi o que eu coloquei, zelar e cooperar pelo sucesso dos parceiros. Temos que ajudar. Se a gente pegar o parceiro nosso e começar a querer sugar tudo dele, ver que ele está fazendo uma coisa errada, que vai dar problema, e a gente não ajudar, o problema vai ser nosso muito em breve. Não agir com interesses não profissionais. Então, é importante a gente separar o lado profissional do lado pessoal das coisas. Vamos pensar sempre vamos tentar tirar a emoção e o lado pessoal do relacionamento. Aqui a gente fala de presentes e hostilidades. Muitas vezes, presentes e hostilidades podem ser vistos como naturais e comuns no meio dos negócios. Contudo, nós da Engeco não podemos proporcionar e aceitar. Então, nós não podemos nem dar nem receber. Presentes e refeições no valor superior a R$ 100. Presente ou hospitalidades ilegais. Dinheiro, esse é o equivalente. Serviços pessoais. Empréstimos. Presente ou hospitalidades de natureza inadequada ou em locais inadequados. Vamos jantar em um lugar inadequado, um lugar proibido, junto com o cliente, junto com o fornecedor. Eventos ou refeições em que o parceiro de negócios não esteja presente. Ganhar um presente, ganhar uma viagem de alguém, fazer uma viagem com algum cliente nosso pagando, algum fornecedor, qualquer tipo de coisa parecida. Presente ou hospitalidades durante períodos em decisões de negócio. Então, nós vamos estar numa fase de contratação de algum fornecedor e ganhar um presente do cara. Ah, vamos ganhar almoço, vamos... Não importa. Então, é muito importante, além de vocês não fazerem esse tipo de coisa, vocês não receberem. Porque isso acaba virando uma certa armadilha assim pra gente. Comportamento. Eu falo assédios. Então, hoje, a parte de assédio está uma coisa muito grave. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, é fundamental que vocês estejam sempre atentos a coisas assim, que parecem assim, meio bobas, que depende da idade de cada um, era muito corriqueiro e hoje já não é. Então, você pega hoje o pessoal mais jovem, isso já não é comum, mas para o pessoal mais velho, coisas que acontecem hoje eram muito normais, eram encaradas de outra forma. Mas hoje a gente são coisas inaceitáveis, né? Vamos falar assim, assédio moral é toda e qualquer conduta que caracteriza comportamento abusivo, frequente e intencional, através de atitudes, gestos, palavras ou escritos que possam ferir a integridade física ou psíquica de uma pessoa, vindo assim vendo a pôr em risco o seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho. Tá? Então, hoje acontece, eu vejo que cada vez está acontecendo menos na sociedade, vamos dizer assim, mas é muito comum esse tipo esse risco é um risco normal, corriqueiro. Toda hora nós temos que ficar atentos no acontecer esse tipo de coisa, a se policiar e não deixar acontecer do lado. Então, no final, nós vamos falar de um canal de denúncia que nós temos. Então, qualquer coisa que aconteça a nível de assédio moral, assédio sexual, etc., a gente precisa que vocês denunciem, seja funcionário nosso, seja funcionário de outro, seja nosso cliente, seja quem quer que for, que nós vamos pesquisar e vamos tentar resolver da melhor forma possível. Assédio sexual é todo ato com conotação sexual que possa constranger alguém, afetando a sua dignidade. Ele é uma prática intimidativa, humilhante e desestabilizadora para quem sofre. O assédio, que pode acontecer tanto por palavras como por gestos. Nós já tivemos caso na empresa nossa, já tivemos caso em outras empresas de conhecidos meus aí que eu já conversei, de homem que deu carona para uma mulher, simplesmente deu uma carona, sozinho, deixou ela em casa, alguma coisa assim. Isso virou um problema enorme a nível de ter que tirar esse gerente de contrato e tirar da empresa. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente não está nem percebendo o que está fazendo. Então, e isso pode dar uma conotação sexual que vai ter um desgaste muito grande. Hoje, você imagina só uma pessoa perder o emprego por assédio sexual, vai chegar em casa e falar o quê, por exemplo, né? Então, temos que ficar muito atento com isso. Além do assédio moral e sexual, temos outros tipos de assédio. O bullying, né, que é a violência psicológica repetitiva, assédio virtual pela internet e o stalking, que são perseguições, que hoje são comuns também. Sobre os assédios, na Engeco, a Engeco não aceita e combate o assédio em todas as suas formas. Neste conceito, entendemos que é inaceitável comentários e palavras de cunho sexual entre as pessoas. Então, nós não podemos
ficar falando palavras sexuais entre um e outro, independente se é amigo, se nasceu junto, se mora na mesma rua, se dorme no mesmo alojamento, nós não podemos fazer isso, porque isso, às vezes, a pessoa pode até ter um pouco de intimidade uma com a outra, mas cria um ambiente muito ruim dentro da empresa. Não devemos fazer brincadeiras e classificar as pessoas pelas suas características físicas, opções sexuais, local de origem e todas as outras que gerem discriminação. Então, aquelas várias brincadeiras aqui que muita gente faz, nós temos que não podemos fazer. Isso daí é uma coisa muito ruim. Às vezes a pessoa que recebe essa brincadeira está acumulando aquela insatisfação e quem está vendo, e isso hoje em dia incomoda muita gente que está vendo, inclusive. Então, nós não podemos fazer. Devemos estar atentos e combater qualquer tipo de perseguição que esteja ocorrendo. Foi o que eu falei, nós temos hoje um canal de denúncia que vai estar no final da apresentação, que é para ser denunciado tudo esse tipo de coisa que nós vamos investigar, vamos tentar corrigir, nem que vamos punir, assim, pelo que a gente possa fazer, e até coisas graves, até assuntos de polícia, etc., que hoje tem uma legislação forte para isso. E precisamos evitar situações que possam ter interpretação inadequada. Acho que esse é um ponto importante que eu comentei com vocês, por exemplo, a carona. Às vezes você dá uma carona despretensiosa para alguém e aquilo pode pegar de uma forma inadequada. Então, vamos evitar ficar em duas pessoas só, foi dar carona, põe uma pessoa junto, se for fazer uma reunião à porta fechada, não trancar a porta, essas coisas assim, hoje, muito podem parecer inocentes, pode virar um problema grande. Então, precisamos tomar cuidado para coisas que geram interpretação inadequada. Eu acho que essa é uma palavra boa. Cuidado que o outro pode pensar. Às vezes você não está pensando naquilo, mas quem vê pode estar pensando de uma forma diferente. Postura de líderes e liderados. Todos em nossa equipe são multiplicadores do conceito e da identidade da Engego. Então, por isso que eu chamei vocês aqui. A minha ideia é que vocês leiam isso, entendam e multipliquem isso para a empresa toda, tá? Então, é isso que eu peço para vocês. Então, para vocês multiplicarem esse tipo de coisa, vocês devem sempre zelar pelo tratamento respeitoso entre todos, evitar brincadeira de qualquer tipo, não chamar a atenção de seus colegas à frente dos outros, defender os ausentes. Então, aquele negócio que você tá lá, todo mundo fala mal de uma pessoa que não está junto, defende. Eu acho que esse tipo de coisa dá uma. As pessoas começam a ter outra imagem já de você, elogiar as pessoas sempre que possível, não fazer ou dizer coisas que os outros não possam saber. Eu acho que isso é uma coisa importante, a gente não fazer ou não dizer coisas que os outros podem saber. Então, se a pessoa não pode saber aquilo lá, para que eu não vou eu vou fazer? Então, eu não faço, tá? Eu sei que muita coisa que não é fácil no dia a dia, mas eu acho que se a gente tiver esse pensamento, nós vamos nos treinando a melhorar, porque realmente as coisas não são fáceis, é seguir, assim, 100%. Dar exemplo de comportamento. Então, você dando exemplo, a pessoa vai junto com você. Eu não conheço uma pessoa que fala assim, que não fale palavrão nenhuma e que a parceira dele fica o tempo todo falando palavrão. Não tem, parece que essas coisas vão contaminando, tanto para o bem quanto para o mal. Então, vamos sempre dar exemplo. Não falar mal das pessoas, não falar mal de outras pessoas ou empresas. Mesma coisa de pessoas para empresas. Então, a gente não acha certo você ficar falando mal de outra empresa. Não importa se ela está bem, se ela está mal, não importa. Então, não falar palavrões e palavras inadequadas, evitar reclamar da situação e das pessoas, não fazer o que você acha errado os outros fazerem. Então, aquele negócio, né? Às vezes a gente acha errado o outro fazer uma coisa e aí a gente faz. Então, vamos nos treinar para não fazer. Se proteger de ações que possam ter conflito de interesses. Tá? Mesma coisa aqui. Então, vamos nos proteger. Se tem alguma situação que possa trazer um conflito, então você vai ganhar um celular novo de um empreiteiro porque vai te ajudar na comunicação com ele, não sei o quê, é uma coisa que não é boa. Isso pode ser é caracterizado como conflito de interesse. Você está assim, mais interessado em pegar aquele celular do que trabalhar com o empreiteiro, no caso. Agir com ética, ética e respeito, responsabilidade nas atitudes, análise de consequências, parcimônia em respostas. Acho que isso aqui é uma coisa muito importante. Vai dar uma resposta para um cliente, para um fornecedor, vai escrever alguma coisa, esperar um pouco,
pensar, vai amanhã dar uma bronca no funcionário nosso, agir com calma, esperar chamar ele, falar baixo, falar tranquilo, não falar palavrão, ensinar, tá? Então, essa parte imune é muito importante nas respostas. Atitudes que não gerem atritos e polêmicas. Não vamos criar coisas para gerar problema. Às vezes, existem fatos que as pessoas acabam criando problemas, né? Ou aumentando problemas existentes. Cautela, evitando atitudes irreversíveis. Tem coisas que nós fazemos que são irreversíveis, tipo, tenha certeza que qualquer palavra que você fala para outra pessoa que for muito pesada, a pessoa pode até te desculpar, mas a vida toda a pessoa vai ficar lembrando que você falou aquela coisa para ela. Então vamos tomar muita cautela para a gente não fazer coisas que sejam irreversíveis. Tem coisa, então muito complicado a gente é irreversível mesmo. Acho que é uma palavra certinha. Outra coisa importante de hoje em dia, ter atenção nas suas redes sociais. Cuidado ao postar foto, compartilhar conteúdo e fazer comentários equivocados. O que que a gente vê? Ok, a empresa não pode não, a empresa não tem nada a ver com a minha vida. Vocês podem até falar isso, não tem problema nenhum. Eu acho que vocês têm até razão nisso, mas quando você está numa postura de líder e você chega, fica num bar até 5 horas da manhã, e põe na internet, está todo mundo vendo o que você está fazendo de errado, e no dia seguinte você chega a trabalhar, e se vamos supor que tem algum acidente com você nesse dia, 90% das pessoas vão pensar que você estava no bar. Então, tome cuidado com as coisas que você posta na rede social, toma cuidado, principalmente coisas que envolvam a empresa. Isso a gente vai começar a pegar no pé com relação a isso. Não discutir questões operacionais ou profissionais via redes sociais. Então, às vezes tem gente que posta uma foto na obra, outro que vai lá e começa a discutir coisas sobre a obra nas redes sociais. Assegurar que suas opiniões pessoais não sejam confundidas com o posicionamento da empresa. Então, vocês estão aqui, vocês são todos líderes da empresa. Então, tome muito cuidado para que amanhã você vá falar de algum político, de alguma opção sexual, de alguma coisa, etc e tal. Por mais que a gente até não, a gente não pode, lógico, obrigar ninguém a ter um comportamento desse, mas é indicado que você não eu, na minha opinião, acho que não tem que falar, sinceramente, mas quem fala, vamos fazer que a empresa não esteja vinculada nisso. Por exemplo, um post com uniforme, falando mal de alguma coisa, gravar um vídeo com as coisas da empresa, isso daí nós não vamos aceitar. Outra coisa, acho que um resumo é, o- nossa postura reflete o que somos ou queremos ser. Então, tudo que a gente faz mostra o que a gente quer ser, ou o que a gente é. Tá? Então, vamos ter uma postura adequada, não vamos falar palavrão, vamos tratar os outros bem, que tudo isso vai refletir o que a gente é. Preserve o seu nome e o nome da Ingeco. É o que a gente pede aqui para vocês. Agora, canais de comunicação. Na Ingeco, vocês têm algumas formas de comunicar com a gente, tá? De novo, eu vou pedir para vocês pegarem isso, passarem na obra de vocês, fazerem um panfletinho, conversar com os funcionários, com todos eles, junta, faz um DDS, faz uma palestra como vocês quiserem e divulguem. Então, nós temos aqui, ó, um e-mail, esse colaboradores@engeco, que é o e-mail que só eu recebo, tá? E temos esse formulário na internet também, que chega direto para mim. Nele, você pode fazer reclamações, críticas, elogios e sugestões nesse canal ou pelo QR Code. Esses são os canais de comunicação. Canal de denúncia. Então, nós temos um canal de denúncia, que é uma empresa terceira contratada, que você pode ligar, fazer denúncia pelo telefone, pelo 0800. Eu indico, inclusive, fazer pelo telefone, que é melhor. Tem uma psicóloga que vai atender, ela vai ouvir o que você vai falar, ela vai fazer perguntas e ela vai fazer um relato, tá? Se você não quiser fazer pelo telefone, você pode fazer pelo site, que é esse site aí, contatoseguro.com.br/Engeco. Este canal é exclusivo para divulgação de casos de furto, assédio sexual, assédio moral, agressões ou qualquer ato que esteja em desacordo com o nosso manual de conduta. Então, tudo que vocês veem nesse tipo, peço que abram uma denúncia. A denúncia pode ser feita de forma anônima, não tem problema, você não precisa falar quem você é, você faz de forma anônima. E pelo canal, o denunciante pode acompanhar o andamento das investigações, bem como a conclusão. Então, quando você faz uma denúncia, você recebe um protocolo, é um código, né? E com aquele código, você consegue toda vez entrar no site e ver como é que está o avanço daquela investigação, tá?
O canal é sigiloso e administrado por empresa externa. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês. Esse aqui é o nosso manual de conduta. É importantíssimo vocês prestarem atenção, refletirem, passarem para frente, tá? Pelo menos na minha postura pessoal, eu tento seguir isso aqui, independente se eu estou no trabalho ou não, que eu acho que são coisas que acabam deixando a gente melhor, são coisas que a gente acaba pagando para os nossos filhos, esposas, esposos, o que quer que seja, a gente consegue melhorar. Não melhorando a gente melhora o outro melhora a gente. Eu acho que é um ciclo positivo. E é isso aí que eu queria passar para vocês hoje.